necessárias condições para que possa fazer o seu trabalho. Então, sem dúvida, é de grande importância que finalmente tenham a sua ordem. E devo dizer que também faz sentido que eles tenham dito que finalmente vão ter uma forma mais efetiva para que possam fazer pressão para que melhorem as suas condições de trabalho. Agora, há outro ponto que eu acho que também é de grande importância, que é a parte da ética e deontologia profissional. Quer dizer, muitas vezes vemos estas ordens apenas como sendo grupos de interesse, mas elas são muito mais do que isso. São também formas de garantir que nessas áreas profissionais de que elas fazem parte, de fato, haja uma maior preocupação com a ética e deontologia profissional. E, infelizmente, nesta área nós temos visto, não só nesta, mas em outras áreas, temos visto que ainda há um déficit muito grande. Então, espero que a criação desta ordem também contribua para a humanização dos serviços de saúde, que tem sido um elemento muito crítico no nosso sistema de saúde. Bem, Fernando escolheu como assunto da semana a interferência da governadora de Sofala, Helena Tai, no Parque Nacional da Gorongosa. Boa noite. Esta semana eu tive o privilégio de estar numa cerimónia de homenagem a uma série de individualidades que têm estado ligadas ao Parque Nacional da Gorongosa e que têm contribuído sistematicamente para que este parque, que é uma bandeira do turismo e da preservação da biodiversidade, tenha atingido os patamares que atingiu até hoje. Foi referido, por exemplo, nesta gala, que a mais recente série da National Geographic vai atingir 500 milhões, repito, 500 milhões de telespectadores em todo o mundo. Ora, isto é extremamente importante para colocar Moçambique no mapa, para afastar habitualmente os estereotipos africanos que o continente é apenas um repositório de guerras, fomes e epidemias. Também vi nesta cerimónia, desde o presidente Joaquim Chissano ao ministro Celso Correia, uma série de empresários, havia 300 empresários na sala, a falarem dos progressos que este parque tem feito, dos progressos que o parque tem feito enquanto parque e também enquanto entidade que está interessada em promover o desenvolvimento das populações nas zonas tampão, portanto, nas zonas em redor do parque. Ora, eu saí reconfortado desta cerimónia que galardoou várias individualidades que têm estado nos últimos anos ligadas ao desenvolvimento do parque, mas dias depois ouço que a governadora de Sofala foi ao parque e se insurgiu contra uma série de questões, até há reportes ou relatos de suspensão de atividades. Isto não me deixa de surpreender, afinal, o Parque Nacional da Gorongosa é este modelo de excelência ou, afinal, é uma coisa terrível onde se faz a exploração de mão de obra infantil, onde todos os programas de desenvolvimento estão errados. Eu não conheço a governadora de Sofala como governadora de Sofala, conheço há muitos anos, tenho grande respeito pela sua atividade, pelas suas ações como mulher determinada e tenho acompanhado a sua atividade como governante, como política, em última análise, e portanto, surpreende-me, de algum modo, este tipo de atuação, que depois da independência era feita justiça no meio da rua, no meio dos comícios. Tudo bem, vivíamos um período revolucionário, mas nós já passámos 40 anos e, portanto, eu tenho assistido aqui nas presidências abertas, os administradores, apesar de serem denunciados pelas populações, não acabam o comício e saem de algemas nos pulsos. E, portanto, há meios e maneiras
de se investigarem as situações, os administradores têm direito ao contraditório e, portanto, a justiça não está na praça pública. Em relação ao parque, se há problemas com o parque, há um Ministério, há uma Agência Nacional de Desenvolvimento para a Conservação e é através dessas estruturas que essas ações e que esses desmandos ou que esses desvios têm de ser resolvidos. Por exemplo, eu li que o parque está a aumentar as suas áreas de conservação. Isto é mentira, não é verdade e não me parece que os responsáveis do parque sejam incompetentes para aumentarem as áreas de conservação. O parque e a delimitação do parque foi feito por decreto. Há um decreto mais recente que acrescentou ao parque uma zona de floresta, uma zona da serra, a partir dos 600 metros de altura, na Serra da Gorongosa. Não são conhecidas outras extensões do parque. Antes, pelo contrário, é conhecido, por exemplo, na zona de Moanza, no distrito de Moanza, que o administrador de Moanza utilizou meios do governo distrital, nomeadamente um trator e alfaias agrícolas, para entrar dentro do parque e começar a tentar fazer agricultura dentro do parque. Essas alfaias e esse trator foram confiscados pelas autoridades do parque e não o contrário. Portanto, o ponto, e em resumo, e também fazendo a menção a um conflito recente na província de Sofala, em que por causa das comunidades não estarem a receber as suas cotas devidas pela exploração da floresta na província, os madeireiros tiveram as suas atividades suspensas durante 2 meses. Ora, afinal, eram os funcionários dos serviços de floresta que não pagavam estas cotas dos 20% às comunidades, não eram os madeireiros. Eventualmente, poderá haver madeireiros que estavam em falta, mas não eram os madeireiros que eram os maus da fita, mas, no entanto, foram eles os penalizados por uma decisão unilateral de não deixar fazer os cortes durante 2 meses. Parece-me que, mais uma vez, há alguma unilateralidade neste tipo de decisões que devem ser coordenadas com a Agência de Conservação e com o Ministério da Conservação e não serem vistos desta forma, tipo Robin dos Bosques, porque isto traz problemas não só para o país, porque outros exemplos podem ser seguidos, como a nível internacional. Só para terminar, e em nota de rodapé, imaginemos que o governador de Tete ia visitar as minas da Vale e, porque é o governador de Tete, decidia suspender a atividade da Vale em Tete. Ora, quer-me parecer que este governador, possivelmente no dia seguinte, estava suspenso das suas atividades e não o contrário. Muito bem. Depois de olharmos para os temas, eu queria só deixar uma nota. Recebi da bancada do MDM a deliberação do Conselho Superior da Comunicação Social no tocante a um assunto que nós levantamos aqui, que é do pedido de informação que a bancada do MDM fez à Ematum sobre a atividade desta empresa, que a Ematum se recusou a dar em carta de resposta enviada então à bancada do MDM. Na altura pronunciámos aqui, eu particularmente, que isto era um problema do MDM não saber fazer uso dos instrumentos, dispositivos legais que a lei lhe confere. O que é certo é que o MDM recorreu ao Conselho Superior da Comunicação Social e a deliberação do Conselho Superior da Comunicação Social foi no sentido de que a Ematum deve fornecer à bancada do MDM a informação que esta solicita, porque esta é uma informação de interesse público. A Ematum, na sua carta, dizia que não dava a informação solicitada pelo MDM porque lhe parecia inconstitucional o regimento da Assembleia da República, à luz do qual o MDM solicitava a informação, e por achar que era inconstitucional, então decidiu não conceder a informação. O Conselho Superior da Comunicação Social considera que não procede esta justificação da Ematum, e que mesmo que a única instituição que tem poder para declarar a inconstitucionalidade das leis é o Conselho Constitucional. E que a Ematum é uma sociedade mista, portanto, predominantemente capitais públicos, tem, digamos, deveres do ponto de vista público, por isso está abrangida pela Lei 34/2014
de 31 de dezembro, portanto, a Lei do Direito à Informação. Obviamente, não sei se gostavam de comentar este aspecto, Fernando. Bem, é importante, independentemente quer do parecer do Conselho Superior da Comunicação Social, quer das intenções do MDM, é extremamente importante que cada vez mais as atividades desta empresa sejam transparentes. Houve um movimento nesse sentido, nomeadamente a publicação dos relatórios de 2013 e 2014. Penso que foi um passo na direção correta, mas a direção desta empresa deve tornar públicas outras informações para que o público, de facto, conheça as atividades de uma empresa que se propõe a explorar o cardume de atum do canal de Moçambique e, por outro lado, situação que já não é da responsabilidade da Ematum, que o Ministério da Defesa, que o Governo, também traga a público as responsabilidades que tem em relação a equipamento que eventualmente foi comprado dentro do mesmo pacote desta ação obrigacionista internacional e que visa, portanto, proteger as costas e sofisticar os sistemas de rastreio por radar e por outros meios da costa moçambicana contra a pirataria e contra o roubo e pesca ilegal no canal de Moçambique. Fernando, um dos aspectos que salta à vista aqui é a questão da interpretação da Lei do Direito à Informação. Parece ainda haver pouca clareza ou... Jeremias, sabíamos à partida que as resistências a esta lei iriam vir exatamente, sobretudo, das entidades públicas, primeiro porque não é hábito, não é prática, não é tradição, e por outro lado porque há, digamos, uma cultura institucionalizada de não dar informação, de não fornecer informação e, portanto, estas instituições, e vamos assistir a muitos casos desta natureza, que vão até à última no sentido de não darem a informação e utilizarem os mais variados argumentos para que essa informação não seja do domínio público. Já, não sei se tem algum comentário sobre esse aspecto. Eu penso que é importante que se entenda que o âmbito do setor público é muito mais fluido hoje em dia. Ou seja, uma empresa privada, ela pode ter que facultar informação sobre as suas operações, se elas tiverem a ver com alguma coisa que envolve exploração, por exemplo, de bens que estão no domínio público ou concessões públicas. Quer dizer, então, não é tão linear assim, e este caso é um caso, eu diria, gritante, porque é uma empresa com participação de capitais públicas, é pior ainda. Quer dizer, então, acho que é importante que se entenda que o setor público é este âmbito amplo que tem tudo a ver com aquilo que é de interesse público. Ou seja, mesmo que a empresa fosse privada, se ela estivesse a prestar algum serviço de interesse público ou se ela tivesse uma concessão pública, ela é suscetível, portanto, de ser exigida a providenciar informação para que os órgãos competentes possam avaliar se o interesse público está devidamente salvaguardado. Então, pelo que acho que ainda existe um grande problema de interpretação aqui sobre aquilo que é o interesse público. Duas notas sobre este assunto me saltaram à vista. Primeiro, relativamente ao MDM. O pedido que envia a Ematum não faz alusão à Lei 34/2014. Portanto, o MDM pede a informação à luz de um dispositivo legal está dentro do seu regimento. O que é muito curioso, tendo em conta que o MDM aprovou esta lei muito recentemente. Saltou-me à vista isto. Em nenhum momento na sua carta se refere quer dizer, pede informação à luz do direito à informação, pede por via de um instrumento legal que está abaixo, digamos, de uma lei no sentido formal, que é a lei aprovada pela Assembleia da República, que ela própria aprovou. O segundo aspecto que me salta à vista
é a Ematum, o argumento jurídico da Ematum. Uma empresa da dimensão da Ematum que gera um ativo de 350 milhões de dólares. Tem uma assistência jurídica. Uma assistência jurídica que me pôs com os cabelos em pé. Quer dizer, isto assustou-me um pouco relativamente à qualidade jurídica, pelo menos da argumentação que está a colocar digamos, na sua cara, que estiver interessado é só seguir este dossiê. Está ao nível da Assembleia da República. Isto assustou-me um pouco. Acredito que há muitos bons juristas que a Ematum pode contratar para fazer o seu trabalho. Muito bem, vamos olhar para os temas que elegemos para esta noite. Já a situação económico-financeira do país. O Banco de Moçambique apresentou esta semana os dados sobre a conjuntura económica em Moçambique, mostrando então que a ajuda externa caiu, o investimento direto estrangeiro também caiu, o Mitical também caiu, portanto depreciou-se cerca de 34% ao longo do primeiro semestre, e que as mais-valias que entraram no ano passado, sobretudo os 520 milhões de dólares, fazem uma enorme falta. A isto se juntou então as palavras do Presidente da República sobre este mesmo assunto. Desejamos, vou começar mesmo por si, como é que olha para estes dados que indicam que é uma enorme previsão de aumento de preços nos próximos tempos? Bom, no geral, indo para os aspectos gerais... Se pode traduzir, portanto, numa degradação da qualidade de vida dos cidadãos. E existem muito mais elementos. Portanto, um crescimento económico menor do que aquilo que tinha sido inicialmente previsto, um baixo influxo de investimentos, também um aumento da pressão sobre as reservas em função também do serviço da dívida. Além disto, nós, na mesma semana, também tivemos um comunicado de imprensa do FMI, que diz de forma muito clara que nos próximos tempos é preciso que se continue com a política monetária restritiva, ou seja, a reduzir ou crescer de forma moderada a oferta de crédito. Ou seja, nos próximos tempos, nós vamos estar numa situação muito complicada sob o ponto de vista de crescimento e aí haveria que nós aqui questionarmos o que é que vai acontecer em relação às metas sociais que o governo definiu para os próximos 5 anos. Eu falo do aumento em termos de assistência social, que estava no plano, e também os tais famigerados 1,5 milhão de empregos. Ou seja, além disso também o baixo investimento. Ou seja, nos próximos tempos nós vamos ter uma situação em que provavelmente, a não ser que haja algum milagre, mais pessoas podem ficar pobres. Então, isto é óbvio que vai ter implicações no custo de vida e numa certa piora das condições de vida. E é preciso termos em conta que mesmo que se mantivesse as atuais taxas de crescimento econômico, sabemos muito bem que está a haver crescimento econômico, ao menos até aqui pelos dados que nós temos, sem haver uma redução substancial de pobreza. Então, com este cenário todo, acho que cria-se um ambiente preocupante, eu diria. Fernando, qual é a leitura que faz destes dados? Que numa semana, numa sentada, ainda há os dados do Doing Business que mostram que Moçambique desceu, tanto do ponto de vista de qualidade. Bem, a primeira questão é que quer o Banco, quer o Presidente da República não disseram coisas que nós, com vários meses de antecedência, não tínhamos dito aqui no programa e não tínhamos sido cáusticos e prudentes
em relação aos indicadores da nossa economia. É simpático que finalmente o Banco de Moçambique tenha vindo ao público dizer que afinal, não veio dizer que o rei vai nu, mas pelo menos que vai mal vestido, o que já é uma virtude, e assim estamos todos em sintonia com o país que temos. Mais interessante me pareceu que o Presidente da República tenha utilizado um daqueles eventos que uma pessoa vai lá ler o discurso da ocasião e agradecer ao banco pelas contribuições nacionais, e ele fez uma intervenção muito pedagógica e com um âmbito muito para além da cerimónia do banco. Por um lado, estabelecendo uma série de desafios em relação à banca comercial, desafios esses que quase todos conhecemos, nomeadamente toda a questão da bancarização nacional, nomeadamente da bancarização nas zonas mais remotas, nos distritos. Eu penso que aqui, talvez, um dos pontos importantes é de olhar para outras experiências muito interessantes que estão a acontecer em Moçambique, nomeadamente a banca via telemóvel, que podem eventualmente dar respostas muito mais eficazes a esse problema dos professores, do funcionário, do enfermeiro isolado, que a banca tradicional, e com muito menos custos, porque a banca tradicional, para se estabelecer num distrito sem recursos, é muito mais cara, torna os serviços mais caros, e quem paga estes serviços são os utentes, porque para os bancos terem esses lucros de 20%, alguém paga esses lucros. E se nós formos ver a Carta dos Serviços Bancários, a Carta dos Serviços Bancários em Moçambique, regra geral, pagamos muito caro pelos serviços que a banca nos presta a nós como clientes dos bancos. Em relação à situação do país, aquilo que o Presidente diz, mais uma vez, já o sabíamos, tocou em todos os indicadores, mas absteve-se de falar de duas componentes que são muito importantes e que estão intrinsecamente associadas à nossa crise económica. Por um lado, os raptos, que estão associados também ao deslizar do Metical, nomeadamente quando o Metical não conseguiu estabilizar ao nível dos 41 meticais em relação ao dólar, e agora em relação aos 45 meticais, que penso que é uma das metas do Banco de Moçambique, ver se estabiliza o metical ao nível dos 45, mas continua a haver dúvidas, e se os raptos progredirem, certamente não vão ser as reservas externas do Banco de Moçambique, que já estão extremamente depauperadas, que vão agarrar o metical nos 45. A segunda questão é a questão da crise política e institucional, que também corrói a nossa economia e, portanto, tem que haver, claramente, medidas complementares que façam com que ataquemos esta crise. Eu vi que a nova Presidente da Autoridade Tributária começou a avançar algumas notas, nomeadamente começarmos eventualmente a cortar nas importações de produtos de consumo. É uma das formas para ver se não equilibrar, é impossível nesta altura do campeonato equilibrar a nossa balança comercial, a nossa balança de pagamentos, mas de algum modo tornar os números menos gravosos. Porque neste momento, e infelizmente, inclusivamente, quando se pensava que por causa da diminuição do preço dos combustíveis teríamos uma fatura mais baixa de combustíveis pagos, os números que vieram a público mostram que também este ano aumentou a fatura dos combustíveis. Duas pequenas notas. Achei interessante que seja o Banco de Moçambique a avisar-nos que os preços dos transportes vão aumentar para o ano e da energia. Aparentemente a energia já nos próximos dias
vamos começar a ter uma energia mais cara, o que era inevitável, porque era insustentável o preço da energia que o consumidor moçambicano estava a pagar. Uma nota que eu queria analisarmos, independentemente dos fatores que aqui o Lima levanta, há uma coisa que salta à vista, nomeadamente o facto de que bastou haver restrições ou incumprimento do ponto de vista dos doadores de disponibilização dos valores da ajuda para a nossa economia estremecer, para o governo emitir títulos de dívida pública, como vimos num dos últimos mais recentes programas, em que a emissão dos títulos da dívida pública este semestre foi quase 4 vezes mais do que tinha acontecido no primeiro semestre, o que mostra, portanto, um déficit de tesouraria por parte do Estado e tinha que ter dinheiro para acudir a isso. Outro fator é das mais-valias, portanto, no ano passado tivemos 500 milhões de dólares e parecia que estava tudo bem. Bastou faltar a mais-valias para entrarmos, para a expressão, em parampas. E mais um pequeno detalhe de Jeremias, o abaixamento do investimento. Exatamente, o abaixamento do investimento. Olha, eu queria ir ao encontro de uma expressão que o Presidente usou, que não é nova, mas vinda do Presidente é significativa. Estamos a consumir mais do que produzimos. Parece-me a essência estar aqui. Portanto, dessas voltas que se der, bastou não termos mais-valia para a economia. E detalhe é que as mais-valias são impostas sobre a produção, portanto, são impostas sobre as transações que são feitas, de controle desses ativos. Então, este aqui é o grande problema que tem sido apontado em relação ao nosso país. É um país que não produz. E porque não produz, então é mais vulnerável. E, repare, eu queria só dizer algo em relação a essa questão dos fundos dos nossos parceiros de desenvolvimento. Quando nós tivemos a perspectiva de que nós íamos ter as receitas que vêm dos recursos naturais, saímos logo fazendo duas coisas. Primeiro, endividamos-nos. Segundo, começamos a desativar todo um sistema de mobilização de financiamento mais barato e deterioramos de forma ostensiva e com pseudo-nacionalismo a nossa relação com os parceiros de desenvolvimento, pressupondo que nós íamos ter esses recursos em pouco tempo. Portanto, também aqui há um elemento estratégico muito sério. É claro que a nossa relação com certos doadores não foi fácil sempre, mas se nós tínhamos uma fonte de financiamento que era mais ou menos estável, eu acho que nós tínhamos que ter tido uma atitude um pouco mais estratégica em relação a isso. Não houve e nós agora estamos a ver que esta fonte faz muita falta. De qualquer modo, uma economia que depende de receitas extraordinárias para chegar à estabilidade, porque as mais-valias são uma receita extraordinária. E não vem da produção, como nós dissemos. Quer dizer, mas aqui o ponto é qual é o pensamento estratégico que nós temos, afinal, para financiar a nossa economia? Quer dizer, com um choque como este, nós estamos a ter uma crise a este nível, quer dizer, há uma grande vulnerabilidade na forma como nós até pensamos estrategicamente o modo como nós, portanto, financiamos os nossos planos. Olha, não faz sentido que depois de nós termos tido um ano em que houve 500 milhões de receitas que, entre aspas, não estavam a ser esperadas, quase um ano depois, nós estejamos numa situação de crise fiscal como esta. Isto leva-nos a um outro ponto. Em que medida é que, de fato, mesmo essas receitas, assumindo-se que elas foram usadas para fechar o déficit orçamental, em que medida é que, de fato, essas receitas foram usadas de forma criteriosa? E este é outro ponto que, infelizmente, não temos dados e ninguém, de fato, discute se as receitas com mais valias, de fato, foram usadas de forma criteriosa. Sobretudo que a Assembleia se furtou a esse debate. Eu queria introduzir outro dado aqui, Fernando.
O Presidente fez uma confissão nesse jantar dos 20 anos do BIM, que teve um discurso, penso que dos mais incisivos desde o discurso que ele fez na tomada de posse, do ponto de vista da abordagem das questões do país, quando diz que não temos remorsos de afirmar que estamos a iniciar o ciclo de governação com a menor disponibilidade de divisas. Ou seja, o Presidente disse aquilo que toda a gente já sabia, que quando saiu o anterior governo, entrou este chegou e encontrou os cofres completamente vazios. Portanto, isto já se comentava nos bastidores já há bastante tempo, quase 10 meses depois o Presidente vem confessar isso. Eu queria ver o seu comentário sobre isto e sobre outro aspecto também, que o FMI anunciou então a disponibilidade de um empréstimo de emergência para acudir à nossa economia de 286 milhões de dólares, portanto, para proteger a economia destes choques que está a encontrar. Analisar isto, uma economia que já teve um ano 520 milhões de receita extraordinária, foi endividar-se em 850 milhões de dólares para Ematum, foi endividar-se em 750 milhões para a ponte da Catembe, em 300 milhões de dólares para a circular. Um ano depois está a receber uma injeção de emergência de 286. Parece uma enorme incoerência em que nós vivemos. Não, eu acho que, por outras palavras, Jeremias, há uma enorme coerência. Só o pacote do FMI corresponde exatamente à fatura da dívida pública. Portanto, está ali exatamente para tentar cobrir aquele buraco e para tentar manter a nossa economia a flutuar. Quando eu digo a flutuar, a andar para a frente, não apenas a flutuar. Mas é assim, o Presidente ficou a meio da sua confissão, porque disse, começamos endividados, não temos remorsos de estarmos endividados, mas também, e este é o sentimento que existe no Governo, apesar de até agora não se ter dito em público, vamos dizer que o Rosário Fernandes não é um membro do Conselho de Ministros, que é o reconhecer, exatamente como o Jeremias aqui colocou, que algumas coisas não andaram bem e foram claramente passos mal dados na direção do endividamento. E eu penso que mais dia, menos dia, o Governo vai ter que fazer também este pronunciamento no sentido de tentar explicar que grande parte do aperto que estamos a viver não é um aperto fruto das asneiras do atual Governo, mas uma herança que tiveram do Governo anterior. De qualquer forma. Mensagem já passou, foi essa mensagem. Eu não acredito que possa ouvir dizer de uma forma tão explícita. Seja mais explícito. É preciso não esquecer que estamos a falar do mesmo partido que está a governar. Mas esta mensagem, para bom entendedor, eu acho, Jeremias, que vamos chegar lá e eu vou tentar explicar porquê. Outra questão que me parece muito importante, e esta já é da responsabilidade do atual Governo, é que o Governo tem que andar mais rápido. Mais rápido, por exemplo, todas estas, o assumir desta problemática estamos a fazê-lo quando? No fim de outubro. Já passaram 3 trimestres. E estamos a fazê-lo no contexto em que temos entre nós uma delegação do FMI. Portanto, uma parte destas declarações claramente foram feitas em consonância com as constatações, com os conselhos do FMI. Esta opinião, e dizem os mais entendidos nestas questões económicas, deveria ter sido dada logo no fim do primeiro semestre. Mas nós estamos... Eventualmente não se estivesse a contar com toda esta conjuntura. Eu penso que nós tínhamos a impressão que ia haver, de qualquer modo, aí uma mais-valia, nomeadamente da ENI, que ainda detém uma grande porção do Bloco 4, a vender uma parte do Bloco 4 à China, e aí faríamos um encaixe extra que iria equilibrar as contas. Agora, mas já também outra mais-valia que o Governo está à espera do Rio Tinto, já um acordo.
só quando vir a entrar eu vou acreditar. Os advogados da Rio Tinto mantêm-se muito renitentes em relação a essa mais-valia, mas há outras decisões em relação ao FID, portanto, à decisão final de investimento, quer em relação à Anadarko, quer em relação à Eni, que se Moçambique tivesse andado mais rápido a tomar decisões, eventualmente já teríamos, nesta altura, uma decisão anunciada da Eni e muito próximo de ser anunciada a decisão da Anadarko. Os processos não são iguais, agora há claramente uma separação. A Eni vai avançar pelo modelo da fábrica flutuante, a Anadarko vai avançar pela construção do seu comboio, que é como chamam o trem, para a fábrica na península da Fungi. Mas mesmo que se estes anúncios dos FID fossem feitos no ano de 2015, isto em última análise representa um boost, estamos a falar de investimentos engodo para a nossa economia. Estamos a falar de investimentos cerca de 24 bilhões de dólares. Melhora as agências de rating olham para nós com outros olhos. Por isso que é assim, uma coisa é, por exemplo, o novo presidente da ENH dizer vem aí o paraíso, há 700 milhões de dólares que vamos explorar com estas novas concessões, é uma notícia muito positiva. Outra coisa é a Standard & Poor's, a Moody's, dizer-nos a economia moçambicana está-se a recentrar. Por exemplo, foi importante a Ematum pagar a primeira tranche. A Moody's imediatamente reagiu, não reagiu, digamos, positivamente, mas não reagiu negativamente como se esperava, porque também havia a expectativa que nós não íamos cumprir com este princípio. José Jaime, queria ver, tudo isto converge num ponto que o José Jaime já tinha aqui tocado, que tem a ver com as metas que o Governo tem no seu plano quinquenal, no seu plano económico-social, sobretudo para este ano. Portanto, temos ali metas muito ambiciosas e temos revelações. Eu dizia há pouco aqui que estas revelações elas não são ingênuas, é uma mensagem que está a ser passada de muitas das metas ambiciosas que nós temos, não se admirem se elas não forem cumpridas. Portanto, será um pouco esta mensagem que o Governo nos transmite. Como financiar estas metas ambiciosas com tão pouca disponibilidade de recursos? Como financiar, eu acho que não tem uma resposta automática. Eu acho que, realisticamente, o Governo vai ter que rever algumas das suas metas em baixa. Isso está claro. Mas isso remete a um elemento importante, a questão da continuidade. Ou seja, não se explica que um Governo que seja do mesmo partido esteja numa situação fiscal um ano depois tão diferente da que nós tínhamos há um ano. Ou seja, parece que essa questão de alternância não é só uma questão do país, é uma questão política profunda. Não se explica que um governo, quando termina o seu mandato, deixe um legado fiscal tão crítico como este, mesmo sendo do mesmo partido. Quer dizer, agora, em relação uma parte significativa dos novos membros, dos membros do novo governo, que faziam parte do antigo governo. Sim, este é um ponto. Outro ponto é que o governo tem instrumentos de previsão fiscal, ou seja, tem o cenário fiscal de médio prazo. A questão é, esses instrumentos servem de quê? É claro que com os choques externos pode ser difícil fazer algumas previsões, mas só que não se explica que esses instrumentos não consigam mitigar alguns desses riscos, de tal forma que o governo não planifique de forma tão ambiciosa assim e se veja numa situação em que claramente vai ter que rever muitas das suas metas em baixo. Muito bem, vamos... Jeremias, eu queria acrescentar uma pequena questão que é complementar àquilo que o Zé Jaime disse em relação ao pensamento estratégico. Não faz sentido, digamos, hostilizar os doadores que exatamente colocam
as suas doações e os seus financiamentos em áreas sociais, saúde, educação e em outras áreas, água, assistência materno-infantil, nomeadamente diabolizando os doadores em termos de mão externa, isso. E estamos a pagar a fatura dessa diabolização. Portanto, é importante, de algum modo, também resolvermos este problema e estarmos de bem com essa comunidade, porque esses fundos fazem-nos falta e não são os fundos externos que vamos buscar a créditos concessionais lá fora que nos resolvem esses aspectos. Não, desculpe só uma coisa, e é preciso termos em conta que o crédito do FMI vai ser fundamentado em condições muito claras, e uma delas, que o FMI já indica, é a necessidade de garantir a sustentabilidade do serviço da dívida. Ou seja, então, isto, sem dúvida, vai impor restrições àquilo que são os recursos que o governo tem nos próximos tempos para implementar os seus planos e alcançar as suas metas. A questão da política monetária é, na verdade, o fundo, o objetivo do Fundo Monetário Internacional, tentar equilibrar a questão da balança de pagamentos. Vamos observar o nosso intervalo, voltamos daqui a pouco para olhar outras matérias. Não sai daí. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Seja muito bem-vindo ao Vida Plena. Olá, paz. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Há quem diga que quem casa, quer casa. Há muita gente que, infelizmente, pertence ao partido de adiamento. Tenha certeza que precisamos da presença da paz. Será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação? Há muita gente que até diz que Moçambique está em paz. Há muita gente que diz vamos buscar a paz. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Sejam bem-vindos a esta conversa com Moreira Chunguice. Moreira Chunguice é um jovem moçambicano que nasceu em Maputo a 13 de fevereiro de 1977. Cresceu no bairro da Pulana, Cimento. Passava as minhas férias entre a Matola, 700, a Avenida de Lisboa. Sou privilegiado por isso. Não significa que eu tenha nascido num berço de ouro. Eu nasci numa família de ouro. A história de Moreira confunde-se muito com aquilo que é a história do Grupo SOI. Isto desenhou-se, isto pensou-se. Foi uma relação de pessoas que estão apaixonadas com Moçambique e que querem, de alguma maneira, sair daquilo que é da zona de conforto. Porque o
que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Muito bem, estamos já na segunda parte deste ponto de vista. Vamos olhar para outras matérias. Vamos olhar para a situação político-militar no país. Esta semana houve relatos de confrontos militares em 2 pontos, portanto, em Sofala e na Zambésia. Na Zambésia, mais exatamente, portanto, em Morumbala, na zona do Sabe, onde Renamo tem homens armados, como se sabe, e na zona de Vunduze, na província de Sofala. Sejam que queria começar por ti, para olharmos isto. O que é que significam estes últimos desenvolvimentos destes dados confirmados até pelo Ministro do Interior, da existência de confrontos? O que é que isto significa? Que a opção do diálogo será definitivamente uma última opção, será um assumir de uma opção militar para resolver este assunto em definitivo. E o segundo aspecto, esta aparente este novo desaparecimento de Afonso Dhlakama. Olha, não me parece que a opção militar tenha sido descartada em algum momento. Aliás, nós aqui dissemos isso, e que a opção do diálogo possa estar posta de lado. Agora, penso que é preciso termos em conta que este assunto do desarmamento da Renamo não é visto de forma homogénea por todos. E isto acho que fica cada vez mais claro. E para mim, o lado mais crítico quando nós vemos esses confrontos é qual é a posição do presidente em relação a isto. Porque o presidente ainda não clarificou muito bem o que ele pensa sobre esta abordagem de solução da crise. Tanto mais quanto nós sabemos é que o presidente sempre disse que privilegiava o diálogo. E até agora não me parece que ele tenha mudado daquilo que é o seu pensamento na forma como pretende resolver esta crise. Este é um ponto. Em relação à questão do desaparecimento de Afonso Dhlakama, em certa medida, acho que era previsível. Ou seja, mesmo depois do que houve na Beira, era muito complicado vermos alguém como Afonso Dhlakama, que fez toda a sua história, sendo alguém que desafia este sistema, a vir assim, de forma mansa, entregar as armas e ter uma guarda que faz parte do Estado sem que houvesse algo mais nisso. E é preciso termos em conta uma coisa: todas as tentativas de colocar Afonso Dhlakama dentro de um quadro institucional, ele sempre recusou. Eu refiro-me à questão de membro do Conselho de Estado, ele nunca assumiu este cargo, também como o tal estatuto do líder da oposição. Então, seria um pouco surpreendente vê-lo agora a aceitar este cargo. Agora, é preciso termos em conta também, como nós aqui, aliás, o dissemos, que o Afonso Dhlakama está a enfrentar um grande desafio no seu perfil de líder. Portanto, sendo um líder carismático, não é de se esperar que ele venha assim institucionalizado, quer dizer, vir como mais uma figura apagada do Estado. Por quê? Porque isto não me parece que seja uma abordagem que seja aceite dentro da Renamo. E, em certa medida, é preciso questionarmos como é que as suas bases sociais veriam esta sua, entre aspas, capitulação, sem que ela signifique substancialmente uma resposta àquilo que ele prometia a essas bases, que não é nada mais do que o Estado muitas vezes não consegue dar resposta. Então,
creio que há muitas coisas que me fazem crer que, mesmo que se opte pela opção militar, que supostamente é para se ter um Estado que apenas tem uma força armada, que é uma coisa legítima, sem dúvida, esse Estado ainda vai ter sérios problemas de legitimidade se não olhar de forma muito clara e muito lúcida a questão de como acomoda os vários interesses. E na primeira abordagem usada, que se fala que houve muitos recursos que foram dados à Renamo, parece-me que, mesmo dentro da própria Renamo, a acomodação dos grupos dentro da Renamo foi uma acomodação deficiente. Então, optando-se pela opção militar, supostamente para que se elimine esta força armada, parece-me que é uma solução meramente paliativa e que, como vimos no passado, não deu certo, e eu tenho sérias dúvidas que desta vez dê certo. Fernando, o que é que lhe parece esta estratégia que está a ser adotada agora? Nós estaremos a ter um presidente com falas muito mansas, muito reconciliador, mas que, do ponto de vista de ação, é claramente um presidente que está a colocar toda a sua máquina militar para resolver este assunto. Sim, quando aconteceram os incidentes da Beira, nós colocámos aqui em cima da mesa duas opções. Uma, de se avançar rapidamente para uma solução negociada, para conversações, para um tete-a-tete Nyusi-Dhlakama. E uma segunda opção, que esta pseudo-humilhação de Dhlakama na Beira encorajaria a solução dos tiros, a solução militar. Infelizmente, e já na altura o tínhamos dito, é a segunda opção que está a prevalecer. Este eufemismo em relação à recolha das armas não é mais que o seguinte: havia um status quo no país em que claramente havia zonas no-go areas, ou seja, áreas controladas pela Renamo ou com redutos militares da Renamo, onde as forças de defesa e segurança não iam e, portanto, mantia-se esse status quo. Aquilo que está a acontecer, quer na Gorongosa, quer em Morumbala, ainda não há notícias de Mucuba, mas eventualmente poderá haver notícias de Mucuba e de Funhalouro. Aqui as forças de defesa e segurança, nessa opção de desarmar a Renamo, estão a entrar nessas áreas onde não deveriam entrar, e a argumentação das forças de defesa e segurança é uma argumentação muito simples. O território de Moçambique é todo ele da responsabilidade do Estado, das suas forças de defesa e segurança, que devem garantir exatamente a integridade do solo nacional. Só que aqui temos um problema político e não estamos a responder a esse problema político. Ou seja, aqui há uns anos, o distrito de Masinga, tal como o distrito do Chokwe, são conhecidos aqui no Sul como os distritos das motas quentes e dos carros quentes. Num determinado momento, a polícia teve que fazer uma ofensiva para o interior de Masinga para desmantelar estas quadrilhas e foi recebida a tiro num distrito de Moçambique por essas quadrilhas dos assaltos à mão armada e dos carros quentes. Ora, são dois cenários completamente diferentes. Ir a Masinga, eliminar as quadrilhas dos carros quentes, e ir a Morumbala e tentar desarmar a Renamo. Há claramente aqui um problema político que estamos a tentar contornar. Aquilo que eu penso que vai acontecer e vai acontecer nas próximas semanas é o seguinte: se as morgues dos hospitais distritais e algumas morgues provinciais, se os serviços funerários começarem a aumentar em determinadas capitais provinciais, vamos de novo fazer um recuo nesta situação das armas, porque os funerais, as mortes e os caixões falam mais alto do que... No teatro das operações... Portanto, digamos que o canal de diálogo... Em função daquilo que acontecer no teatro das operações, aí é que vamos ter absolutamente, ou seja,
neste momento o canal, a linha de comunicações é muito ténue, está em serviços mínimos, porque aquilo que prevalece é esta opção musculada. Se aumentarem os caixões, mais uma vez, portanto, os canais do diálogo vão aumentar. Eu lembro-me que Afonso Dhlakama dizia há dois ou três anos, quando dos acontecimentos de Muxungwa, ele costumava dizer o seguinte: só quando há um ataque na estrada é que o presidente Guebuza me liga ou liga a uma terceira pessoa a dizer que quer conversar. Portanto, isto significa que, e infelizmente, é preciso que haja sangue derramado para que conversemos de novo. Portanto, aquilo que vamos assistir nos próximos dias é mais do mesmo, mais tentativas de desarmamento e de recolha de armas, como disse nestes dias o comandante da polícia e o ministro do Interior. Não acha que o governo se terá percebido de alguma fragilidade da RENAM? Se calhar a forma demasiado fácil... O governo não se apercebeu de nenhuma fragilidade. Demasiado fácil como as Forças Armadas desarmaram Afonso Dhlakama, na Beira terá estimulado a ideia de que, afinal, este não é aquilo que pensávamos, é apenas um tigre de papel, vamos para cima e resolvemos isso. A minha interpretação é um bocadinho diversa, ou seja, não é o governo que se convenceu, ou seja, os mesmos setores que acharam que deveria haver esta opção musculada sentiram-se muito encorajados pelo incidente da Beira para prosseguirem a sua agenda e ganharam, de algum modo, uma maior força da sua argumentação, de espetacularidade, de televisões, do que se passou, das armas entregues. Isto tem uma grande espetacularidade, mas uma coisa é fazer-se um cerco a uma casa numa cidade, outra coisa é entrar mata adentro, entrar e depois ser emboscado por uma ação de guerrilha que tem os efeitos que todos conhecemos. Zé Jaime, falava da situação de Afonso Dhlakama. Como é que fica Afonso Dhlakama neste foge, reaparece? Como é que acha que fica, digamos, a imagem dele dentro do seu próprio partido? Onde está a liderança, fica... que vai mais dia, menos dia reaparecer e eventualmente com algumas propostas na mão. Que já foram negociadas e que já foram passadas através deste tal canal ténue de comunicações que continua a existir. Bom, eu vejo que há diferentes graus de como é que ele pode capitalizar na sua imagem. Creio que é mais complicado reforçar a sua imagem de liderança dentro da própria RENAM, por duas razões. Primeiro, é a questão de acomodação dos vários interesses. Toda a reivindicação que o governo e alguns setores fazem de que nos últimos 20 anos a RENAM teve muitos recursos e foram mal usados, a culpa recai sobre o seu líder, que supõe-se que ele geria esses recursos de forma muito personalista. Então, a questão aqui é como é que ele vai convencer as suas bases dentro do partido de que desta vez ele tem um plano mais consistente de como garantir essa acomodação dentro. Agora, no público mais amplo, eu creio que é muito mais fácil. Por quê? Porque essa imagem de vitimização, esta imagem de que o governo não está a ser aberto, não está a ser consistente na sua forma de buscar a paz de uma forma pacífica, creio que está muito mais forte. Por quê? Primeiro porque o governo, em relação a este assunto, comunica-se muito mal. Comunica-se muito mal porque não está claro, como eu antes disse, qual é a estratégia de eleição do governo para resolver esta crise. Se é o diálogo ou se é a via militar. Pior, com o presidente que nunca fala de forma clara em relação a este assunto, principalmente à luz do que houve nos últimos dias, piora mais ainda. O segundo ponto é que desarmar a RENAM é um elemento importante para a construção de um Estado em que só existe um exército. Isto é óbvio. Mas só que esse Estado
junto à sociedade. É um Estado que ainda continua injusto, portanto, não basta desarmar a RENAMO para nós termos um Estado justo, Estado de direito, democrático e de justiça social. É preciso também que esse Estado funcione para prender todos aqueles que atentam contra o interesse público, seja eles quem forem. Então, porque não há esta capacidade de passar a imagem de que é um processo de construção do Estado que visa a justiça, etc., etc., junto à sociedade, eu creio que o Dhlakama ainda vai ter um grande apelo, mesmo que ele saia e volte, porque o Estado e a elite política têm sido extremamente incompetente na construção do Estado neste país pela forma irresponsável como usa esse Estado. Vamos avançar para o próximo ponto. O Provedor da Justiça esteve esta semana no Parlamento. Fernando, vou começar por ti desta vez. Queria ouvir o teu pronunciamento sobre aquilo que foi dizer José Abudo. Eu tenho aqui algumas questões, onde ele diz já demora na resposta aos pedidos de pronunciamento pelas entidades visadas, sendo que mais de 50% respondem fora do prazo estipulado pelo Provedor de Justiça, que é de 15 dias. Pronto, isto é apenas alguns dos aspectos que ele levanta. Bem, o Provedor tem os mesmos problemas, não é o problema deste Provedor, nem da própria instituição que ele lidera. Esta é uma sociedade que está a aprender sobre todos os mecanismos democráticos e a Provedoria de Justiça corresponde exatamente, e nos países mais desenvolvidos, a este aprimorar da democracia, a este aprimorar do diálogo entre os governantes e os governados e criando estes canais de comunicação em que os governados se sentem injustiçados e que têm meios alternativos a quem colocar as suas questões. Ora, aquilo que se passa nesses países é que estas instituições têm um grande peso moral na sociedade, têm uma grande autoridade institucional, autoridade não em termos repressivos, mas esta autoridade que os coloca habitualmente, mesmo em termos psicológicos, acima das outras instituições. Eu diria, e talvez isto é uma opinião muito controversa, que a própria Provedoria em Moçambique foi criada antes do tempo, ou seja, foi criada para preencher uma lacuna, porque havia esta provisão e porque achámos que no nosso edifício democrático devia haver o Provedor, mas a sociedade e as suas instituições, se calhar, ainda não estão preparadas para acolher esta instituição. E o discurso do Provedor encaixa-se exatamente nessa lógica. Tudo o que ele nos disse, nós sabemos. E ele próprio também sabe, porque ele vem do setor da justiça, onde esta questão da resposta, a questão da própria administração da justiça, tem um problema muito grave. Portanto, eu veria o problema e os dilemas do Provedor na própria razão da instituição, do existir da instituição e da inserção da instituição na sociedade moçambicana e não tanto no próprio Provedor. Zé Jame. Eu veria isso em duas vertentes. A primeira é essa que o Lima disse, a própria instituição. É uma instituição que, sem dúvida, é útil como conceito, mas pelas competências que ela tem, ela está fadada a ser ineficaz. Ou seja, é uma instituição que não decide nada, apenas sugere, recomenda, encaminha, reclama para quem decide. Então, por causa disto é que ela é de uma eficácia muito baixa. O outro ponto é a prática. A prática mostra que mesmo dentro das suas competências normais de recomendar, investigar, sugerir, encaminhar assuntos, essa instituição, não só ela detecta que na administração pública há uma inoperância sobre o
ponto de vista de acesso à justiça, à administração e outros pontos. Como também ela é ignorada pelos órgãos com os quais ela interage. Pois. Então, resultados. Só Nós temos... quando se queixa até de que Sim. até alguns magistrados judiciais Justamente. não respondem às petições que são enviadas. Então, nós temos um provedor que é suposto ser a ponte entre o cidadão e a administração pública, mas ele mesmo é desprezado pelas mesmas instituições que supostamente com as quais ele deve interagir. Agora, a bancada da Frelimo diz que que é importante que se explore a importância política, econômica e social deste órgão. É preciso termos em conta aqui o que está a acontecer com a eficácia e o funcionamento do provedor de justiça não é nada mais daquilo que se tem dito em relação à administração pública. Portanto, é uma administração pública ineficiente, partidarizada e tudo mais que nós sabemos muito bem. E o que ela reclama como sendo a ineficácia, este descaso das instituições para darem resposta ao que este órgão faz, não é nada mais do que os problemas fundamentais que esta administração pública tem. Então, não seria um órgão com poderes tão limitados como esses que iria mudar este contexto e tornar essa mesma administração pública mais eficaz e mais responsiva à demanda dos cidadãos. Então, não espanta que haja esse tipo de reclamações. Quero agradecer a vossa presença, o nosso tempo já expirou. Vamos marcar então um novo encontro para a próxima semana, aqui neste mesmo espaço. Aos nossos telespectadores também dizemos o nosso muito obrigado. Próximo domingo voltamos a encontrar aqui. Boa noite, uma boa semana de trabalho.